Bom, boa noite a todos. Obrigado, Renato, pela apresentação. Queria agradecer também à Secretaria Municipal de Cultura e a toda a equipe da Escola de Espectadores pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês sobre algo que, pelo que tenho muito interesse, e será certamente muito proveitoso para mim poder conhecer um pouco melhor a Escola de Espectadores e conversar sobre esse assunto. A minha ideia é trazer alguns apontamentos, alguns aspectos sobre a proposta de uma escola de espectadores. Eu dei um título para essa nossa conversa, que é Razões e Desrazões para uma Escola de Espectadores, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa ideia. Para começar, eu trouxe um trecho, de vários trechos que eu editei de um filme francês chamado Gosto dos Outros. E ao assistir, vocês vão entender imediatamente por que eu trouxe esses trechos. Então, eu queria apresentar, deixa eu ver se eu consigo aqui me familiarizar aqui com o nosso computador. Acho que ele não está muito interessado em mim. Será que tem que dar um ESC aqui? É isso? Está no ponto... Esse? Aqui? Já está com som? Cadê? Vem cá. Aqui? Aqui? Eu estou na frente de vocês. C'est vraiment une perle, ce Weber. Tu veux pas fermer un peu ta fenêtre, Chou? Il est efficace, il est dévoué. Franchement, je le trouve admirable. Pognon que je lui donne. Comment? Il est payé comme un roi. Un peu normal, tu vois, dévoué, c'est le contraire, c'est étonnant. Moi, combien tu le payes, c'est pas ce qui m'intéresse. Je te parle de qualité humaine, de... T'as vu comme il est chic à chaque fois? Tu devrais lui demander où il achète ses costumes. Ah, j'ai trop bouffé, moi. Je bouffe pas ce soir. Je mange une pomme et je me couche. Tu manges une pomme si tu veux. Ça m'étonnerait beaucoup. Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou. Oh oui, putain. Oh, quel bordel. Je suis obligé de venir, moi. C'est ta nièce, elle sait qu'on vient, on lui a dit. Pourquoi on lui a dit ça? Putain, qu'est-ce qu'on va foutre au théâtre? Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou. Oh oui, putain. Oh, quel bordel. On va essayer de garder mon sang-froid. Je lui demande gentiment de rester poli. Tu sais ce qu'il me répond? Il me dit, je vais vous mordre, vous allez voir si vous restez calme. Une espèce de bonhomme, c'est désagréable, agressif. Intérieurement, je me disais, c'est bien fait pour lui. C'est pas un homme généreux. Mais enfin, il faut quand même faire quelque chose. Hein. Il mord beaucoup, hein, Fluky. C'est pas la première fois. Oui, mais tu sais bien qu'il a toujours une raison. Ou bien c'est parce qu'on est embêté, ou bien il sent que la personne est méchante. Ils le sentent, ça, les chiens. Oui, ça, d'accord. Putain, qu'est-ce qu'on est mal assis. Tu veux pas qu'on aille bouffer? On revient à la fin, on lui dit que c'est très bien, puis... Oh non, Jean-Jacques. Oh non, ça c'est vraiment pas gentil. On est là maintenant. Tu veux pas qu'on aille bouffer? On revient à la fin, on lui dit que c'est très bien, puis... Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. Oh, putain, sans verre. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. Ces costumes. De son appartement, cette porte est prochaine,
Et cet autre conduit à celui de la reine. Va chez elle. Dis-lui qu'emportant à regret, j'ose lui demander un entretien secret. Oh, putain, sans verre. Mais c'est pas Virginie là-bas au fond. Que la gloire du moins soutienne Si, nos si, douleurs, si, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Acho que deu para entender, né, por que eu trouxe esse filme. Chama-se O Gosto dos Outros e é um filme muito interessante sobre a perspectiva do que a gente está conversando aqui, porque esse personagem principal, o Jean-Jacques, né, ele é um empresário, tem uma média, grande empresa, tem um bom poder aquisitivo e essa atriz que aparece no espetáculo teatral é a professora de inglês dele. Então, tem uma cena anterior em que ele a recebe no seu escritório para começar a ter aula de inglês com ela. E ele trata ela super mal, ele é super rude, grosseiro com ela. Ela fica furiosa, mas ela precisa do dinheiro, porque ela não consegue viver só de teatro. E quando ele reencontra com ela na cena, ele se dá esse misto de paixão por ela e pelo teatro. E a gente não sabe direito o que vem primeiro, se é o encanto dele por ela ou se é o encanto dele pelo teatro, que se dá quase que ao mesmo tempo, né? Quase como que a paixão como mediadora do encontro dele com o teatro. A partir daí ele começa ele se apaixona por ela e começa a buscá-la, vai assistir várias vezes ao espetáculo e ela rejeita ele completamente, acha ele um cara rude, grosseiro, ignorante. E ele consegue, indo ao teatro, faz amizade com os amigos dela, os artistas que depois do espetáculo vão para o bar, conversar sobre o espetáculo e conversar sobre as suas atividades artísticas, e ele começa a frequentar esse ambiente dos artistas, e de início ele é não só rejeitado por ela, mas por todos eles, porque ele começa a dar opiniões preconceituosas, muitos dos artistas são homossexuais e ele é um preconceituoso, então ele começa a falar um monte de coisa que causa constrangimentos a todos, ele é rejeitado, mas ele mesmo assim não desiste, ele continua participando, vai assistir às exposições de artes visuais desses artistas, e aos poucos ele vai frequentando esse círculo de artistas e ele vai começando a compreender um pouco melhor não só a arte teatral, mas o próprio movimento artístico a partir do conhecimento dos meandros do fazer desses artistas. A mulher dele é que decora a casa, por exemplo, né? Então, a relação dele com a arte vai mudando a vida dele toda, inclusive a relação dele com a mulher, né? Pela própria paixão que ele começa a ter pela professora de inglês e atriz desse espetáculo. Então a mulher é que decora a casa toda, e a casa assim é toda cheia de florzinha, de babado, um papel de parede, tudo no lugar, nada pode ser mexido. E ele vai um dia numa exposição de um dos artistas, compra um quadro, e um quadro bem estranho, bem de arte moderna, pega um prego enorme assim, bate o prego na parede
parede, bota o quadro assim, aquele quadro que não tem nada a ver com aquela parede de florzinha, ele bota ali e fala, não. Quando ela chega, a esposa toma um susto, ele fala, não, mas a casa também não é minha, eu também quero decorar a casa, também quero participar da decoração da casa, e esse quadro vai ficar aí, ele começa a se desentender com a mulher, e começa a ter um outro olhar sobre a arte, sobre a relação dele com a mulher, sobre a relação dele com a empresa. Ele chama um design para poder reestruturar toda a visualidade da empresa dele, e ele começa a frequentar o movimento artístico, e assim por diante, até que ele se separa da mulher, ele começa a namorar essa atriz, ou seja, a vida dele muda completamente. E eu trouxe esse filme justamente porque é um filme interessante para a gente pensar sobre esse encontro com a arte e a potência da arte. Por quê? Né? O que aconteceu, afinal de contas? Como que a arte pode, de algum modo, nos incentivar, nos estimular uma percepção distinta, né, diferente acerca da própria vida, da própria relação com a arte e coisa e tal. Tem outros dois filmes que eu acho muito interessantes, que não daria tempo para a gente apresentar e debater, mas que eu deixo a dica para quem tiver interesse em ver, ou talvez já tenha visto. Um se chama A Vida dos Outros, que é um filme que se passa na Alemanha Oriental, um filme alemão que se passa na Alemanha Oriental, e é a história de um agente, né, que começa a espionar artistas teatrais, para ver se eles estão produzindo algo que seja contra o regime da Alemanha Oriental do período, né? Então ele vai para um andar de cima de um apartamento, que é um apartamento vazio, e ele instaura no chão do apartamento escutas, e ele começa então a ouvir os encontros e as reuniões que os artistas fazem no andar de baixo, onde um casal de artistas mora. E a partir, já estou contando o filme para você, né? Mas a partir da audição dessas conversas, ele vai mudando a sua relação com os artistas, a sua relação com a arte, de uma maneira bastante interessante também. Não vou contar o final, porque pelo menos o final, quem quiser assistir. Tem um outro filme chamado Educators, que também é bastante interessante, que é um grupo de jovens que faz intervenções artísticas, digamos assim. Esse eu não vou contar para vocês poderem assistir, mas acho que é bem bacana também. Então, a partir do filme, ou desse trecho do filme, do Gosto dos Outros, eu queria tirar 3 vetores de análise para a gente pensar, e eu trazer algumas ideias e depois a gente conversar sobre. A primeira é, por quê tão difícil ir ao teatro assim, né? Para o personagem e para a gente, de maneira geral. Por que a gente vai pouco ao teatro? Pensando de maneira geral, né? Por que nós... A gente vê que não é uma questão só brasileira, né? Porque o filme é francês, né? Por que nós vamos tão pouco ao teatro, afinal de contas, né? Já que o teatro, como a gente viu no filme, pode ser algo tão interessante, né? Como o filme mostra. Outra questão é sobre a questão da mediação, ou seja, será que a gente precisa dessa mediação, né? Que é, de algum modo, a paixão e o conhecimento que ele tinha da atriz, e depois do círculo de artistas, que no caso do filme ele começa a conhecer, e começa a conhecer os meandros do fazer artístico, do fazer teatral. Como pensar sobre mediação, né? A gente precisa disso, e como que isso pode ser pensado e proposto na Escola de Espectadores? Eu sei, há procedimentos, né, especialmente pensados nesse campo, né, e acho que vale a gente conversar um pouco sobre isso. E depois, por último, pensar acerca de uma escola de espectadores, me parece, em certo sentido, é pensar, ou pode ser pensar, sobre a necessidade que a gente tem de teatro hoje. Porque se a gente está fazendo uma escola de espectadores, se a gente está dizendo que de algum modo a gente considera importante ir ao teatro, é porque a gente acha que o teatro é necessário, ou porque ele pode ser necessário. Que necessidade que a gente tem de teatro, afinal de contas? O teatro é necessário? Ou a arte, de modo geral, é necessária? Que necessidade é essa, né, que a gente pode ter? Então, começando pelo primeiro ponto, né, que é esse nosso desinteresse. E eu chamo nosso porque eu trabalho com teatro, sou professor de teatro, mas eu vou mais ao cinema do que ao teatro, por exemplo. Meus filhos vão mais ao cinema do que ao teatro. Tenho 2 filhos, um menino de 3 e uma menina de 11.
eu quero que eles vão ao teatro, né? Porque eu gosto de teatro e acho que é uma atividade relevante. Mas eles vão mais ao cinema do que ao teatro, assim como eu. Por quê, né? Essa questão do esvaziamento das salas de teatro no Brasil, especialmente, começa no final da década de 60, quando alguns teóricos e artistas começam a debater isso. E naquela ocasião, os espetáculos teatrais eram apresentados quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eles começam a perceber que está acontecendo um esvaziamento no teatro, e esse esvaziamento na época, segundo eles, era assim, 50% do teatro está ocupado. Numa pesquisa no início da década de 90, apresentada pelo falecido extinto Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, o jornal ainda existe na internet, né, mas ele não é mais impresso, dizia que nos teatros do Rio de Janeiro e de São Paulo havia uma média de ocupação naquele período de 21%, 22%, ou seja, a diferença, né, do início da década de 70 para 20 anos depois, como que o teatro vem se constituindo cada vez mais numa atividade pouco frequentada, né? Por que isso? Na época que eu digo no início da década de 70, algumas das razões levantadas eram, por exemplo, diferente de alguns países europeus, especialmente da Europa Ocidental, quando a televisão chegou nesses países, já havia um hábito sedimentado de frequentação ao teatro. Então a televisão não interferiu tanto, e que no Brasil isso tinha sido muito diferente, ou seja, esse hábito ainda não estava instaurado como em outros lugares, né? Essa é uma razão dada, né? Fala-se desde então, e isso desde esse período, a gente vem ontem mesmo, essa semana em São Paulo saiu uma matéria sobre uma entrevista com um dramaturgo contemporâneo paulistano chamado Alexandre Dalfarra, que acabou de ganhar um prêmio Shell, e ele dizia: em São Paulo não há cultura teatral. E na entrevista ele fala a mesma coisa que a gente está falando aqui, ou seja, o teatro não é uma atividade cultural que seja significativa para a população da cidade de São Paulo, né? E, segundo ele, um dos aspectos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar também é porque falta formação artística na escola. E isso é um fato, né? A gente tem muito pouca formação em teatro nas nossas escolas, né? Eu trabalho na USP, trabalho com formação de professores de teatro. Muitos desses alunos formados na USP, assim como na Unesp, na Unicamp, aqui na URGS, na UFBA, na Bahia e assim por diante, vão trabalhar nas escolas. Se nós pegarmos hoje todos os professores de teatro formados nas universidades brasileiras e, portanto, aptos para dar aula nas nossas escolas públicas, se a gente fizer um recorte só de escolas públicas, esses professores não conseguem ocupar 1% das escolas públicas do Brasil. Ou seja, a gente nem professores de teatro tem suficientemente, ou seja, a quantidade suficiente de professores para ocupar essas escolas. Então a gente não tem aula de teatro quando tem o professor que não tem formação específica, e quando não tem formação específica também não tem um projeto de ensino que possa, de algum modo, promover a formação artística, não só a formação teatral, mas a formação artística em geral. Se a gente for para países como Inglaterra, França, Bélgica, eles não têm formação, eles não têm professor de teatro nas escolas, por exemplo. Não existe essa profissão, professor de teatro que dá aula em escola, né? Mas existem projetos de formação artística que fazem relação entre a produção artística, né, que levam os alunos para ir assistir aos espetáculos teatrais, e mesmo projetos de investigação artística nas escolas, em que profissionais do teatro supervisionam, colaboram, assessoram professores, muitas vezes professores de língua, né, de língua francesa ou de língua inglesa, que desenvolvem projetos com esses alunos. Então há projetos de formação nas nossas escolas, a gente sabe que não é. Outro aspecto bastante levantado são as leis de incentivo ao teatro, que a gente também conhece bem as dificuldades que nós temos, né? Talvez a principal lei que nós tenhamos em âmbito federal seja a Lei Rouanet ainda, salvo engano meu, que é uma lei que oferece que os empresários ou as empresas descontem 3% daquilo que eles vão
pagar o imposto de renda para fazer investimento em cultura, em arte e cultura. 3% daquilo que se paga o imposto de renda, só grandes empresas é que tem nesse montante de 3%, um montante suficientemente considerável para poder fazer investimentos em cultura. Ou seja, são poucas as empresas, em geral as grandes empresas, né? E, em geral, essas grandes empresas também, elas criam seus próprios institutos culturais e investem esse dinheiro nos seus próprios institutos, né? Fazendo um investimento que não só é um investimento em cultura, que às vezes é bastante interessante, mas é também um investimento em marketing social, ou seja, marketing sociocultural. Eu invisto em mim mesmo e ainda obtenho um retorno de marketing da minha própria empresa. Os pequenos e médios empresários não participam desse jogo, porque não há uma lei que os incentive a participar desse jogo, e isso não seria muito difícil de ser pensado, né? Basta meia hora e vontade política para a gente criar várias sugestões aqui de como que isso poderia se dar. Mas, efetivamente, isso não acontece, né? Outro aspecto que tem a ver com o que a gente vinha conversando, eu e o Renato antes, com o Breno também, que entre 2001 e 2004, por exemplo, eu participei de um projeto de formação de público da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, chamado Projeto de Formação de Público. E assim que mudou a administração, mudou a prefeitura, em 2005 o projeto foi extinto, porque esse era um projeto do outro governo, não é mais um projeto do nosso governo. Então, os projetos de formação artística em geral, de formação de público especificamente, mas os projetos de incentivo à cultura, de modo geral, não tem continuidade, porque é um jogo político, uma briga que desfavorece a própria cultura e a própria população possivelmente interessada ou potencialmente interessada em cultura. Essa é um aspecto que a gente conhece muito bem também, que também não está restrito ao nosso país. Bom, então selecionei alguns pontos do que não respondem, né, a pergunta por que a gente vai pouco ao teatro, mas que são alguns dos aspectos que vêm sendo levantados durante esses anos e outros que certamente vocês poderão trazer daqui a pouquinho para a gente dar sequência na nossa conversa. Eu vou avançar para o ponto 2, então, que fala sobre mediação. Ou seja, o que é mediação, a que se propõe a mediação, ela é necessária, ela é sempre necessária, e como fazer mediação. E eu de antemão já digo que eu não vou saber responder a essa pergunta, porque é uma questão, né? Ou seja, importa mais perguntar do que chegar a uma resposta, porque a ideia não é fechar uma resposta, a ideia é abrir uma questão para que a gente desdobre essa questão em outras tantas questões que nos interessem acerca do assunto. Para isso eu vou contar uma experiência que o Renato conhece, porque ele falou que leu o meu livro A Pedagogia do Espectador, e essa experiência ela está relatada, que é uma experiência quando eu fazia uma bolsa sanduíche, na época do meu doutorado, né, e fui na cidade de Paris, conheci um museu chamado Museu d'Orsay. E nesse museu há uma exposição permanente dos pintores impressionistas. E para quem não conhece o museu, é um museu muito bonito, que é uma antiga estação de trem, então ele tem um pé direito muito alto. E para quem entra do lado esquerdo no alto, assim, tem ali a exposição permanente dos impressionistas, e aí Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Seurat, Cézanne, é uma coisa maravilhosa, né? Para mim, então, que nunca tinha tido a oportunidade de assistir ao vivo esses artistas, e eu comecei então a passear por essa exposição, e esse museu ele é um museu fechado, que quase não tem janelas, e no alto, assim, na junção da parede com o teto, tem como se fossem clarabóias, ou seja, espaços de vidro em que a luz, por onde a luz do sol entra. E o tempo estava um tempo assim, com algumas nuvens, estava sol com algumas nuvens no céu, e de vez em quando as nuvens tapavam o sol e a sala escurecia, e quando as nuvens saíam, a luz do sol entrava na sala, e aquele jogo de luz e sombra dos impressionistas, e aquele amarelo dos girassóis ou daqueles fenos do Van Gogh, por exemplo, iluminavam assim, a sala ficava absurdamente iluminada, e isso era muito interessante
interessante observar e observar as pessoas observando também, que eu comecei a prestar atenção como que cada grupo de pessoas se colocava diante de um quadro e ficava ali olhando para aquele quadro, absorto diante daquela pintura, e aí passava para outra sala e de novo vários grupos separados pelas pinturas daquela sala, até que eu cheguei numa sala que pela primeira vez tinha uma janela, que não era bem uma janela, era como se fosse uma porta, porque era muito grande, e interessante que essa janela, ela tinha uma dimensão muito parecida com a dimensão das telas dos impressionistas, que por sinal, para minha surpresa também, muitas delas são muito grandes, muito maiores do que aquilo que eu imaginava quando via nos livros. Quando eu cheguei nessa sala, eu vi que tinha mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas olhando para a janela, como havia pessoas olhando para os quadros. E eu pensei, olha que interessante, né? As pessoas estão olhando para a paisagem, estão olhando para a vida lá fora, como se estivessem olhando uma obra de arte. Aí tinha uma cadeira, um banco, assim, eu sentei e fiquei pensando sobre isso. Falei, olha que interessante, né? Porque é como se a arte sensibilizasse a percepção, sensibilizasse o olhar para a possibilidade de um olhar poético para a vida lá fora. Né? Como se a arte possibilitasse uma modificação na percepção, que a gente pudesse olhar para aquilo que a gente vê todo dia de uma maneira diferente. Né? E pudesse, quem sabe, conceber e pensar e agir na vida de uma maneira distinta. Aí eu sentei nesse banco e falei assim, bom, mas pode ser que quando essas 6, 7 pessoas saírem da janela, um novo grupo de pessoas que entrem na sala não vão para a janela, pode ser um evento isolado, só desse grupo. E eu sentei ali, essas pessoas saíram, a sala circulou e daqui a pouquinho vem uma pessoa, para diante da janela, vem outra, para diante da janela, e de novo 6 ou 7 pessoas diante da janela olhando para a paisagem. Essa paisagem, como eu falei, essa exposição ficava no 2º andar do museu, então a gente via assim embaixo um parque gramado com algumas árvores, que lá em Paris, né, tem muitos parques, e em perspectiva aqueles pequenos prédios parisienses e no fundo o céu azul com essas nuvens esparsas que eu falei que de vez em quando cobriam o sol ou se afastavam do sol. Então tinha essa perspectiva e essa imagem que era uma imagem até bastante bonita, né? Fiquei ali durante bastante tempo e saí, né, movido com essa ideia do potencial transformador da arte. Fui embora e no ano seguinte eu fui continuar o meu estágio lá, a minha pesquisa, aí fui para o Museu d'Orsay e fui direto para a exposição dos impressionistas e fui direto para a janela. Eu nem me preocupei muito mais com as telas, eu queria ver a janela. Como é uma exposição permanente, os quadros estavam lá todos no mesmo lugar, né? Quando eu cheguei na janela, não tinha ninguém na janela. Aí eu sentei no mesmo banco que eu sentei e fiquei esperando. Eu falei, não, mas pode ser que daqui a pouquinho as pessoas vão... Porque se a arte sensibilizava para o olhar distinto para a vida lá fora, isso tinha que acontecer de novo naquele dia, né? E isso, o tempo passou. Nesse dia o tempo estava bastante nublado, diferente daquela primeira vez. E eu fui embora para casa com essa questão. Falei, por que no primeiro dia as pessoas pararam diante da janela e no segundo dia não? E eu comecei a pensar numa resposta possível, que é, naquele primeiro dia, o modo de constituição da paisagem se assemelhava muito à própria investigação artística, à própria investigação pictórica dos impressionistas. Ou seja, havia um jogo de luz e sombra na paisagem que era muito parecido com o jogo de luz e sombra que faz parte da investigação dos pintores impressionistas. E aí eu comecei a pensar na janela como um procedimento de mediação. Ou seja, não intencionalmente proposto, mas naturalmente criado pela própria intervenção da paisagem excepcional daquele dia, ou seja, como um procedimento de mediação que convidava os espectadores daquele dia na visitação a pensar sobre a relação entre arte e vida, a olhar para a paisagem desse modo distinto, e eu comecei a pensar mediação a partir dessa perspectiva, ou pelo menos pensar que mediação pode ser pensada a partir dessa perspectiva, ou seja, em que medida em que a gente pode pensar em procedimentos que estimulem os espectadores a pensar nessa relação entre arte e vida, a pensar na arte, a pensar na potência da arte, a pensar na potência de
espetáculos especificamente e da arte de modo geral. Então, o exemplo da janela como um exemplo de mediação, né? Depois, trabalhando em projetos de formação de público, eu fui experimentando como é que eu poderia pensar em desdobrar esse procedimento da janela em procedimentos outros, que eu acho que talvez não venha ao caso aqui, senão ia me alongar demais. Mas me parece que, nem sempre me parece que a mediação ela é necessária, né? Mas é sempre muito enriquecedor quando a gente se encontra para conversar sobre um espetáculo, como os artistas do filme se encontram no bar para conversar sobre o espetáculo depois do espetáculo. E para conversar sobre as suas atividades artísticas naquele local de encontro. Então, esse espaço de encontro e esse espaço de leitura coletiva, que é raro, né, a gente se encontrar para debater a arte, para debater um espetáculo teatral, é um espaço raro. E que possibilita isso que é uma leitura coletiva. É tão raro, né? A gente lê coletivamente hoje, a gente ouve, né? Porque por mais que quando a gente se reúne para conversar, debater sobre um espetáculo, haja pontos de vista distintos, essa distinção ela é enriquecedora, porque a gente vai observando e vai aprimorando a nossa própria leitura e refinando e enriquecendo a leitura a partir do ponto de vista dos outros, né? Então, é uma leitura efetivamente coletiva, né? Tem o filósofo alemão Walter Benjamin, assim que o cinema é inaugurado, no início do século XX, ele fala assim: o cinema, isso não é um vislumbre, é uma utopia, que não se efetivou, eu acho, mas ele pensa de uma maneira muito singular, que é assim, ele fala assim: o cinema é a arte do espectador. Porque no cinema, os únicos presentes são os espectadores. São os espectadores, o projetor e a tela. Mas quem está lá, efetivamente, são os espectadores. E ele falava de um cinema em que as pessoas iam, gritavam, falavam, né, conversavam. Nos filmes que mostram o cinema desses primórdios, a gente vê isso, né? As pessoas gritando, levantando, fumando no cinema. Então ele imaginava um cinema que era um coletivo, que o cinema poderia ser uma arte que efetivasse esse coletivo de espectadores, que acabou não se tornando isso, por razões que a gente pode conversar ou não, mas que não é o nosso objeto aqui, não é sobre o que a gente está conversando. Mas uma escola de espectadores nos possibilita isso, né? Ou seja, fazer um coletivo de espectadores, né? Um coletivo de artistas espectadores, né? Que são criadores, que criam a partir da proposição artística, né? E que fazem dessa criação um ato artístico, né? Que eu acho que é assim que se efetiva uma leitura coletiva, ou assim que pode se efetivar uma leitura coletiva. Um outro aspecto que me parece interessante, que justifica uma escola de espectadores, processos e projetos que pensem sobre essa perspectiva, e isso eu observei muito no projeto de formação de público, e isso se dá de maneira geral. A gente observava assim que alguns espectadores iam assistir um espetáculo e depois do espetáculo eles pediam quase que autorização aos artistas, especialmente no início do projeto, para poder ler, para poder interpretar. E as perguntas eram: o que vocês querem dizer com isso? O que vocês quiseram dizer com isso? E a gente sabe que o ato de leitura e o ato do espectador é justamente dizer o que ele, espectador, quer ler com aquilo, né? Ou seja, não é o que o artista quer dizer com aquilo, é muito menos isso. É claro que tem uma proposição naquilo que o artista leva para a cena, mas tem um outro lado, né? Você tem um outro que participa do acontecimento artístico, que é o espectador, e que cabe a ele desempenhar esse papel, esse ato, que é justamente dizer o que ele pensa sobre aquilo, né? Então, a gente é habituado, de modo geral, nas produções espetaculares em que a gente está habituado a assistir, e eu falo muito da televisão, estou falando do cinema também, de determinados filmes, em que a gente é muito pouco solicitado a exercer essa atitude criadora. Ou seja, o filme já vem todo explicado, o telejornal já explica toda a notícia.
A novela, ela tem muito pouco de espaço para essa indagação do espectador. Já vem tudo muito pronto para a nossa leitura, né? A gente só tem que compreender aquilo que está tudo pronto para a gente compreender. A gente não precisa... Agora, no teatro em geral e na arte em geral, tem um esforço criativo que é característica da arte moderna. Diz um teórico de teatro que fala assim, no teatro moderno, o centro de gravidade se desloca da cena para a sala. O centro de gravidade do teatro se desloca da cena para a sala. Ou seja, o centro de gravidade não está mais no palco. O centro de gravidade do que acontece no teatro está muito mais no espectador do que no teatro. Ou seja, o artista moderno, ele faz essa provocação como algo que faz parte do seu próprio fazer. Ele não quer dizer o que o espectador tem que pensar. Ele quer provocar o espectador a dialogar com ele. Quer provocar o espectador a efetivar esse ato artístico e criativo que é o que você pensa sobre isso que eu estou propondo para que a gente dialogue sobre. Ou seja, tem uma horizontalidade, uma relação horizontal. Eu não estou aqui, eu, artista, para dizer o que você deve pensar. Eu tenho questões que me inquietam, sobre as quais eu gostaria de partilhar com você e saber o que você pensa sobre isso. Então, eu organizo proposições artísticas para que você possa dialogar comigo, ainda que seja um diálogo silencioso e que um coletivo de espectadores, no caso da escola de espectadores, quebra o silêncio e traz à tona justamente essas elaborações do espectador que podem tanto enriquecer os próprios artistas, né? Porque como é que a gente pode pensar em um movimento teatral que se aprimore sem espectadores, né? Então, pensar em uma escola de espectadores é pensar na possibilidade de retorno para que os artistas compreendam um pouco melhor o que eles estão fazendo e como que isso está chegando e como que as pessoas estão elaborando aquilo que eles estão propondo. Então, para o movimento artístico, que envolve artistas e espectadores, porque o movimento artístico não é só feito de artistas, ele precisa de espectadores para ser movimento e para se colocar em movimento. Então, uma escola de espectadores, ou espectadores interessados no debate artístico de modo amplo, é fundamental para o movimento teatral, é fundamental para o movimento da arte, para que a arte se movimente, né? No projeto de formação de público, os artistas muitas vezes ficavam muito surpresos, porque estavam acostumados a se relacionar com aquele pequeno público habituado a frequentar os seus espetáculos, e de repente, quando um outro tipo de público começou a frequentar, eles começaram a se assustar, falaram, caramba, as pessoas começaram a fazer perguntas que eles não esperavam, começaram a empreender, elaborar leituras que eles não esperavam, começaram a dizer que não estavam entendendo aquilo que de fato talvez não tivesse muito claro mesmo, e que para eles era fundamental, passou a ser, ou pôde passar a ser fundamental para os artistas interessados no debate, porque também tem um outro lado, né? Ou seja, assim como no filme os artistas recebem o Jean-Jacques, esse personagem, o protagonista, com muito preconceito no início, né? Isso também pode ser pensado na classe artística, né? Quais são os artistas que efetivamente querem debater querem um público? Querem um público, não é só conversar com aquele pequeno círculo de iniciados, mas que querem conversar amplamente com o público em geral, que estão interessados nesse debate mais amplo, né? O filme mostra isso, de alguma maneira, né? Nesse preconceito do artista também, né? Assim como o preconceito dele, que saco, vou ao teatro, também tem... Bom, a gente pode pensar num preconceito do artista que fala, ai, que saco, estão aquelas pessoas lá atrás que estão vindo pela primeira vez e estão conversando. Mas às vezes as pessoas estão conversando sobre a cena. Isso acontecia muito no projeto de formação de público, um público muito pouco habituado, então conversavam durante. E essa conquista do silêncio, ela não era algo que a gente imaginava que pudesse se impor, né? No século XIX, no Brasil, quando o teatro começa, com a vinda da corte para cá, o teatro começa a se desenvolver de uma maneira muito distinta e
com muito fulgor, porque a corte vem, traz os espetáculos portugueses em geral, espetáculos franceses, começa a construir teatros, e o público brasileiro não está habituado a teatro, né? E o público brasileiro começa a frequentar teatro. E na época existia o que se chamava pateada, que é quando o público gostava muito de alguma coisa, ele fazia assim, ó, pateava, que era uma manifestação genuína e muito interessante. E começa, então, um movimento dos intelectuais e artistas do período para silenciar o público. Ou seja, isso que podia ser algo interessante, né? Começa a ser visto como falta de educação. Ou seja, esse público é um público mal educado, fica conversando. O público nos intervalos, no momento em que havia intervalo entre um ato e outro, muitas vezes havia manifestações políticas, as pessoas subiam nas poltronas e começavam a falar sobre questões que eles achavam importantes de serem debatidas no Brasil naquele período. E aí se criou, na época, a polícia do teatro. Acho que só no Brasil que isso aconteceu, né? Eram policiais que iam para o teatro para controlar o público, silenciar o público e controlar o público, né? Então, ou seja, o silêncio nem sempre é bem-vindo, né? Se ele é um silêncio conquistado, ou seja, eu percebo que não é a hora de eu me manifestar, é a hora de eu me silenciar para poder entender melhor, para poder ouvir. O convite desse espetáculo é um convite a que a minha participação seja silenciosa. Não é menos participativa a participação silenciosa, né? Não necessariamente. Mas então tem esse outro lado também, né? Ou seja, no projeto Formação de Público a gente via que não era qualquer grupo teatral que poderia fazer parte do projeto. Não necessariamente. Ou seja, para a gente selecionar os grupos, a gente teria que pensar quais são os grupos que têm interesse de participar do projeto efetivamente, que têm interesse nesse debate, né? Que têm interesse em encontrar um público que não está habituado a ir ao teatro. E no caso lá de São Paulo, a questão era bem mais, eu acho que um pouco distinta. Imagino, não conheço a Escola de Espectadores nos seus meandros, mas a gente trabalhava com um público que os espetáculos aconteciam nos céus recém-inaugurados, nos teatros dos céus, e os céus foram construídos por uma questão socioeconômica. Então, assim, quais são os bairros mais pobres de São Paulo? Nesses bairros é que os céus foram construídos. E o céu é centro de educacional unificado, foram criados pelo governo do PT no início, quando o governo assumiu a prefeitura de São Paulo, mas que depois continuou também no governo Serra, no governo Alckmin. Eles continuaram a ser construídos. Na época havia 21 céus, hoje eu não sei mais quantos há, mas eu acho que há mais de 80 céus construídos na cidade, todos eles com o mesmo modelo arquitetônico, todos com o teatro, mas o projeto de formação de público não existia, não existe mais. Mas então a gente tinha, por exemplo, espectadores que iam armados para o teatro, espectadores que iam bêbados para o teatro. Então, assim, é um público que realmente era um público muito difícil para a relação com os artistas, mas esse é um outro aspecto da mediação, que eu acho que tem a ver com a cena moderna, com o teatro moderno, é assim, no teatro do século XIX, o que havia mais especificamente para ser observado pelos espectadores, ela a própria trama, ou seja, a história que se desenvolvia, o drama que se desenvolvia e que o espectador precisava compreender aquele drama. Quando se inaugura a cena moderna no início do século XX, a cena ela se torna uma cena polifônica, ou seja, não é só mais a história que fala, não é só mais uma história que eu observo, porque os elementos da linguagem teatral, eles se tornam autônomos, ou eles podem se tornar autônomos. Então, a história pode falar uma coisa, o figurino falar outra coisa. A iluminação tem um discurso próprio, ou pode ter um discurso próprio. Então, figurino, cenário, às vezes o ator, ele fala uma coisa e o seu gesto contraria aquilo que ele fala. Ou ele fala algo e o gesto fica repetitivo, como se houvesse um diálogo entre palavra e gesto. Então, são vários elementos de significação, vários elementos que compõem o discurso cênico que falam. E eles falam muitas vezes de maneira polifônica, ou seja, cada um fala uma coisa, isso pode acontecer, que solicita ao espectador uma leitura que não é só uma leitura dita horizontal, ou seja, essa leitura que vai compreender a história, mas é uma leitura transversal, que vai compreender a história, mas vai relacionar a história, o figurino e a história,
o cenário e a história, o cenário e o figurino, o gesto e a palavra, ou seja, são vários elementos que torna o teatro, ou pode torná-lo, uma arte com uma certa complexidade, que não é muito fácil. Você fazer a leitura horizontal pode ser mais fácil, mas você começar a fazer começar a perceber que tem vários elementos e que cada um fala, e começar a perceber isso, você pode até começar a perceber indo ao teatro, você começa a perceber isso de tanto assistir teatro, mas se você tem um mediador que começa de algum modo a chamar a sua atenção para perceber o sapato, por que aquele sapato, por que a iluminação se coloca de uma maneira, dessa maneira tão, não é uma iluminação frontal, mas é uma iluminação toda lateral, que pega o ator e deixa sombras no seu rosto. O que uma iluminação como essa provoca na leitura? O que essa iluminação tem a ver com aquele texto? Por que essa iluminação e não outra? Essa iluminação propõe o que para nós, espectadores? Que tipo de leitura? Que tipo de... Esse jogo sombrio do rosto do artista que não se mostra por inteiro provoca o que na nossa percepção e na nossa leitura, né? Então, tem esse jogo polifônico que na cena contemporânea às vezes se torna um jogo cacofônico, que é um jogo cheio de ruídos, um jogo que não se esclarece, um jogo que propositalmente confuso, propositalmente cheio de zonas obscuras, para que o próprio espectador vá tentando de alguma maneira elaborar algo que é, nas experiências cênicas mais radicais, você fica perdido mesmo, efetivamente. Faz parte do jogo essa perdição. Você entra e fala, nossa, não estou entendendo nada. E aí até você perceber que não tem nada para você entender mesmo, e que o jogo é você poder jogar, ou seja, quase como se o artista estivesse montando assim um tabuleiro mais ou menos montado, com algumas peças mais ou menos colocadas, e fala assim, agora jogue. Crie um jogo a partir daqui. Não tem nenhum jogo claramente colocado, mas algumas peças para que eu possa fazer um jogo. E esse jogo eu posso fazer de tantas maneiras. Eu posso, por exemplo, um personagem todo mal elaborado, que passa, que eu não sei muito bem quem é aquela pessoa, eu posso jogar o jogo de elaborar aquele personagem, por exemplo. Falar, eu vou tomar esse personagem como central na minha leitura, e tudo que eu vou fazer vai ser em torno desse personagem. É uma opção de leitura. Ou eu posso pegar uma questão temática e falar, não, esse espetáculo trata de um tema, e eu começo a pensar sobre aquilo. Quando eu vejo, eu estou pensando, o espetáculo está acontecendo lá, eu estou pensando aqui, daqui a pouquinho eu volto para mim. Quando eu vejo, tem alguma coisa que acontece em mim, que acontece comigo, que eu é que estou criando, ao mesmo tempo em que tem alguma coisa que está sendo criada lá. Então, assim, não é só uma leitura que eu estou fazendo, é um gesto radicalmente artístico que eu estou fazendo. No ano passado nós recebemos uma professora que estuda recepção, que é uma professora francesa, recebemos ela na USP, ela foi dar uma disciplina, e ela contou um caso muito curioso. Ela foi assistir um espetáculo desses, que são dissonantes, que não tem narrativa linear, que tem fragmentos narrativos que não se juntam, que são disjuntos, e você fala, puta, o que eu faço com isso? E ela foi assistir com o marido dela, que é matemático, né? E no final do espetáculo ela perguntou para ele o que ele tinha achado do espetáculo. Ele falou assim, eu fiquei o espetáculo inteiro tentando resolver uma equação matemática que eu venho me debruçando sobre ela e não consigo resolver, e eu enfim consegui resolver essa equação matemática. Então veja, e ela diz, segundo ela, a equação matemática que ele estava tentando resolver, de algum modo, havia relações estéticas possíveis de serem estabelecidas entre a proposta cênica e aquela equação matemática. Então é um exemplo radical de como que a gente pode chegar num espetáculo como esse e produzir algo que você fala, você tem que ter tem que estar se sentindo muito autorizado a isso, né? Para falar assim, bom, eu vou ficar aqui nesse jogo, que parece um jogo desatento, desinteressado, mas não é. É um jogo de alguém que está profundamente interessado, mas que está elaborando algo que se dá muito a partir daquilo que o artista está propondo, né? E essa é a proposta do artista. Quando o diretor do espetáculo soube disso, ficou encantado, falou que máximo que isso aconteceu, né?
E isso é interessante para a gente pensar, que a gente entraria para talvez um discurso assim, um pouco mais teórico, mas eu vou só apontar que é assim, mudanças na ciência mudam a nossa percepção, né? Por exemplo, quando o Galileu descobriu, né, ou provou que não era o Sol que ficava parado, mas a Terra, não era a Terra que ficava parada com os planetas e o Sol circulando em redor da Terra, mas era o Sol que ficava parado, ele mudou tudo. A percepção de mundo mudou. Basta dizer que, por isso que ele foi ameaçado de ser colocado na fogueira, porque havia uma questão histórica e político-social em jogo, porque se a igreja que se acreditava no centro da Terra não estava num planeta que era o centro do universo, a igreja não estava no centro do universo. A Terra passava a ser um planetinha qualquer que circulava em torno do Sol, como outros tantos planetas. E a igreja é uma instituição desse planetinha, que era como qualquer planetinha. Então a igreja passava a ser qualquer coisa que estava circulando no universo, que era muito maior. Então, há uma questão política em jogo, muda a percepção. Quando eu começo a pensar que não é o Sol que gira, mas que é a Terra que gira, isso muda tudo, né? Quando Einstein pensou na teoria da relatividade, mudou toda a nossa percepção. Quando a gente começa a pensar assim, depende do ponto de vista, isso é a teoria da relatividade, que hoje a gente traz para o cotidiano, né? Então, aqui a gente olha para nós e fala assim, bom, a gente está parado. Mas para o Einstein entendeu que, bom, mas se eu coloco um observador num planeta distante e olha num telescópio hiperpotente, a gente aqui vai falar, eles estão lá naquele teatro em movimento, porque eles estão num planeta que não está parado. Então a gente está em movimento, né? Para nós, para o nosso ponto de vista, a gente está parado, para um outro ponto de vista, a gente está em movimento, né? E isso muda não só a noção física, mas muda a nossa noção de ponto de vista. Dizer o que está acontecendo aqui do meu ponto de vista, ou do ponto de vista do Renato, é totalmente diferente. Do ponto de vista de cada um de vocês, totalmente diferente, porque é um ponto de vista que traz consigo também uma história, uma memória, né? Aspectos do contexto histórico de cada um. Se a mudança na ciência pode provocar a mudança na percepção, a mudança na arte também pode provocar a mudança na percepção. Ou seja, tem uma relação entre campos de ciência, entre campos de investigação, que são muito interessantes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o matemático estava diante de uma equação que certamente é uma equação contemporânea. É algo que importa para ele no seu campo de estudos hoje, que para ele resolver isso hoje é muito importante. E ele se depara com um espetáculo que propõe uma mudança paradigmática, que propõe um outro modo de perceber a vida e a arte. Em relação com esse espetáculo, ele conseguiu efetivar uma leitura da equação que ele não conseguiria, talvez, sem esse estímulo estético, sem esse estímulo da arte. Ponto, fecha parênteses, porque essa é uma discussão complicada, né? Mas, bom, então falei um pouco sobre mediação, na verdade era sobre isso que eu estava falando, sobre polifonia, sobre cacofonia, sobre disponibilidade e autorização para interpretar, coisa que ninguém pode dar para ninguém, né? A gente fala assim, uma escola de espectadores, então no final cada um vai receber um diploma, né? E vai ser formado em espectador. Quem é que forma alguém em espectador, né? E quando que alguém se forma em... A formação do artista, nesse sentido, já é um dilema para a gente, né? Quando é que o artista se forma artista? Em que momento que você forma? Você pode ter um diploma, mas em que momento que você se forma, né? E você continua sendo artista depois que sai da escola? O que é necessário para que um artista continue sendo artista? Porque é um processo contínuo, não para nunca, né? Então, como formar? Quem é que autoriza alguém? Se eu preciso de autorização para ler... Em que momento em que eu percebo que eu não preciso mais perguntar ao artista o que ele quer dizer? Porque eu me sinto autorizado, suficientemente autorizado para poder efetivar uma leitura, com todas as minhas incongruências, com todas as minhas dificuldades, que, né, ninguém está em algum lugar privilegiado para dizer assim, eu sei fazer a leitura perfeita desse espetáculo, porque não é isso, né, que a arte propõe, nem é isso que a gente quer quando lê um espetáculo. Para finalizar, então, eu vou para o terceiro ponto, que eu falei sobre... O terceiro ponto seria, por que teatro hoje? Por que a gente
pode pensar na potência. O que acontece com o Jean-Jacques aqui, com o nosso protagonista? Por que há essa mudança? E a resposta para isso não é nem um pouco fácil, mas eu vou tentar falar um pouco sobre uma das possibilidades a partir dos meus estudos, que eu acho que para mim é muito interessante. Eu não sei se para vocês pode ser também, e aí a gente finaliza para começar. No início, na década de 1920, esse filósofo que acho que eu falei há pouco, o Walter Benjamin, filósofo alemão, escreveu na primeira metade do século XX. E ele estava na Rússia e ele fazia um diário de Moscou, que depois foi publicado em livro. E ele fala assim: eu estava num ponto de ônibus, estava chovendo, e aí eu olhei para a minha frente, tinha um museu, e estava lá escrito Mostra da Nova Arte Ocidental. E como estava chovendo, eu decidi entrar para poder esperar passar a chuva e fui observar aquelas obras de arte. E um dos quadros que ele cita é justamente um quadro do Cézanne. E a gente volta lá aos impressionistas lá do Museu d'Orsay. E ele se coloca diante da pintura e ele fala assim: quando eu comecei a olhar para a pintura, eu observei que alguma coisa diferente aconteceu comigo, porque nas pinturas da arte da tradição, nessa arte antes da arte moderna, que os impressionistas podem ser considerados modernos, né? Quando eu me colocava diante de uma pintura, o convite que me era feito pela pintura era que eu mergulhasse no interior do quadro. Ou seja, como se houvesse uma paisagem que fosse convidativa para eu mergulhar naquele universo ficcional, né? E começar a fruir como se eu estivesse lá dentro daquele quadro, como se eu estivesse dentro daquela imagem. E segundo ele, quando ele olhou para aquele quadro do Cézanne, aconteceu o inverso. Ao invés dele mergulhar no quadro, o quadro é que mergulhava nele. Ele falou: alguns pontos específicos daquele quadro como que me atingiam. E ele começou a chamar isso de recepção tátil, ou seja, eu era atingido pelo quadro, que era tátil nesse sentido, ou seja, como se eu fosse atingido, organicamente atingido. Ele chega a comparar-se com uma bala de um revólver, ou seja, com alguma coisa que me toca, efetivamente, organicamente me toca, trazendo à tona situações esquecidas do meu passado. Ou seja, a arte me provocava a pensar sobre situações da minha vida que eu tinha esquecido já. Alguns anos depois ele pega essa experiência e pega alguns autores para começar a pensar sobre essa experiência. Um dos autores que ele pega é o Proust, que naquela série chamada Em Busca do Tempo Perdido, aqueles que tem vários livros, né, que é dessa coleção, dessa série do Proust, que é Em Busca do Tempo Perdido. E Em Busca do Tempo Perdido é justamente partir em busca de um tempo que eu vivi, mas não me dei conta da amplitude e da potência do tempo que eu vivi, da amplitude e da potência das situações que eu vivi. Então ele vai desenvolver toda uma literatura a partir de algo que ele chama de memória involuntária. Ou seja, o protagonista do Em Busca do Tempo Perdido começa a busca ao seu passado a partir do momento em que ele experimenta um bolinho que se chama Madeleine, que é um bolinho francês que se chama Madeleine, e ele pega um pedacinho dessa Madeleine, mergulha numa xícara de chá e come então a Madeleine, e aí ele começa a descrever o que acontece com ele, alguma coisa estranha, inesperada, uma alegria, e aí ele fala assim: é situação estranha quando o pesquisador é ele mesmo, a região obscura que deve ser pesquisada. Que é parecido com aquilo que o Benjamin fala quando está diante do quadro do Cézanne, né? Situação estranha quando o pesquisador é ele mesmo, a região obscura que deve ser pesquisada. Ou seja, ele parte para a percepção de si mesmo, e aí vai se lembrar da infância dele na casa da tia Leonie, que foi quem ensinou ele a comer os bolinhos Madeleine. Então, de repente, o passado vem à tona e a infância dele vem à tona, e ele começa a pensar sobre o seu passado, sobre a sua infância, o que acontecia na casa da tia Leonie. O Benjamin então vai pegar essa ideia de memória involuntária para começar a pensar no efeito estético da arte moderna, que é esse efeito tátil, esse efeito que traz à tona o involuntário, que traz à tona aquilo que a gente não espera, que é significativo, e por ser significativo e por ser potente, a gente
esconde, a gente sufoca. E para pensar sobre isso, ele vai começar a ler o Freud, que naquele momento começa a descobrir, a escrever sobre o inconsciente. E o inconsciente para o Freud é justamente aquilo que a gente sufoca. Ou seja, aquilo que a gente esconde. Aquilo que é tão significativo, que pode mudar e pode alterar a nossa vida, que é tão desconcertante, que a gente obstrui. Né? O processo de psicanálise é um pouco trazer à tona isso que é tão desconcertante, né? Para poder fazer pensar, né? Que ele vai, ao investigar as mulheres histéricas do final do século XIX, ele vai justamente perceber que a histeria é causada por um fato, que quando as mulheres começam a falar, esses fatos começam a vir à tona e a partir da fala vem a cura. Ou seja, quando o paciente, né, se apropria da situação silenciada e sufocada, a cura vem junto, né? Então o Benjamin vai pegar o Freud com essa ideia de retorno do recalcado, retorno daquilo que foi recalcado inesperadamente, né? Vai pegar o Jung também, porque o Jung trabalha com o inconsciente, mas ele trabalha com o inconsciente coletivo. Ou seja, o inconsciente para ele não é só algo que é a formação de uma vida, mas é a formação histórica. O meu inconsciente é formado não só pelo aquilo que aconteceu comigo desde que eu nasci, mas eu carrego comigo o inconsciente histórico, ou seja, eu carrego comigo o que ele vai chamar de esqueci, mas eu carrego comigo isso que é da história da humanidade, né? Os arquétipos, obrigado. Os arquétipos que são elementos da história da humanidade que fundam e que participam do meu inconsciente, né? Então o Benjamin vai falar, o efeito estético da arte moderna é justamente tocar o espectador, trazendo à tona desejos pessoais e coletivos, desejos de um mundo diferente, desejos de uma vida diferente, que foram em algum momento sufocados e que retornam, prontos para serem elaborados, convidando o espectador a pensar sobre aquilo que é tão importante para si mesmo, mas que foi sufocado. Não só numa perspectiva da vida privada, mas numa perspectiva da vida pública, numa perspectiva da coletividade. Ele vai compreender isso como um processo de desalienação, ou seja, como que eu começo a pensar sobre a minha vida a partir de uma outra perspectiva e sobre situações do cotidiano que eu passei, sem perceber que passei, e que eu retomo para, segundo Benjamin, chocar os ovos da experiência, fazendo nascer deles o pensamento crítico. Ou seja, um efeito estético que me convida a perceber a mim mesmo e tornar a mim mesmo como a região obscura que deve ser pesquisada, né? Vou ficar por aqui, porque isso daria pano para manga, mas eu acho que não é o caso de eu ficar me aprofundando muito. Mas essa proposta do Benjamin eu acho muito interessante para a gente pensar sobre a necessidade de arte hoje, porque essa resposta é uma resposta e é uma questão histórica, né? Se a gente pensar sobre a necessidade de arte ou de teatro há 100 anos atrás, as respostas se darão em função do contexto histórico daquele momento, em função das condições da arte feita naquele momento, né? E o que o Benjamin propõe é tentar pensar hoje, né? E a resposta dele é um pouco a partir dessa ideia de um espectador que percebe não só a cena e que mergulha na cena, mas que mergulha também em si mesmo e que começa a perceber-se percebendo, ou seja, eu me percebo enquanto percebo e começo a perceber o meu modo de perceber e começo então a perceber como que eu posso alterar meus modos de percepção. Bom, é por aqui que eu fico para poder, então, a gente continuar na conversa e no diálogo sobre razões e desrazões para uma escola de espectadores. Tá, eu agradeço o Flávio, espero que haja mais razões do que desrazões. Gente, vamos para... Alô? Vamos para essa parte de perguntas. Alguém tem o microfone, né? Tá. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, fazer algum gesto, qualquer coisa assim, e a Silvana leva o microfone até ele. Alguém ainda? Não? Deixa então eu fazer uma pergunta para ti, enquanto o pessoal se encoraja, que é o seguinte,
Eu acho que o teatro, tu estava falando do Jung, por exemplo, acho que talvez a salvação do teatro seja que ele recupera uma experiência primordial, arquetípica, de tu estar em volta de uma fogueira, ou a tua família maior, ali transmitindo uma tradição oral, a experiência na caça, se vai ter a proximidade da neve, ou tigre, dentes de sabre, qualquer coisa desse tipo. Mas aquela noção de ter uma pequena assembleia, compartilhando experiências, e como a gente sabe, quando as pessoas se juntam, a experiência é completamente diferente. Esse eu acho que seria o grande trunfo do teatro, atualmente. Por outro lado, eu queria te contrapor o seguinte: quem é o homem contemporâneo? É uma pessoa que está correndo, que ela está permanentemente plugada na internet ou no telefone, ela tem que estar alerta para não ser atropelada na faixa de segurança, como aconteceu aqui há pouco. Ela tem que estar o tempo inteiro alerta, tem que estar sempre num estado de alerta constante. Uma pessoa assim pode se dar ao luxo de se desprender, de se expor ao imponderável, de se expor a uma provocação? Eu pergunto isso porque parece que formas de teatro que têm uma narrativa tradicional e que de repente te propõem uma satisfação garantida, os musicais, por exemplo, isso tem público, Flávio? Quanto a isso não há dúvida. Agora, os espetáculos que te colocam em xeque e que te convidam a entrar nessa viagem dentro de ti mesmo e da obra que tu está te expondo, esses parece que não têm adesão. Como é que se resolve isso? Por um lado, a necessidade de evocar aquela atitude presencial, de família, de contar uma história, de compartilhar uma história, mesmo que não seja uma narrativa tradicional. Por outro, as exigências do mundo contemporâneo que não te deixam sequer não te concentrar. É meio paradoxal, mas se tu vai sentar numa plateia para assistir uma peça de teatro contemporâneo, de arte contemporânea, tu tem que te desconcentrar também, no sentido, tu vai ter que baixar toda aquela armadura, tudo aquilo que tu te preparaste lá de fora, para tu te dedicar àquilo. Quem é que pode se dar o direito disso? Pois é, o que o Benjamin vai falar é que justamente por isso, ou seja, justamente porque na vida moderna a gente fica tão assoberbado, e a razão operacional ela é tão estimulada e tão solicitada, que é essa razão que faz com que a gente ande com cuidado para não ser atropelado, olhando para o relógio para não chegar atrasado, atento para não perder os compromissos, ou seja, que é um estímulo tão grande à razão operacional, que a produção de subjetividade é muito pouco, nós somos muito pouco convidados a produção de subjetividade na vida cotidiana, especialmente nessa vida das cidades modernas, e que justamente por isso, segundo ele, essa arte desde a modernidade, ela vai pegar o espectador de assalto, ou seja, vai pegá-lo desatento. A ideia é justamente pegá-lo de surpresa, é justamente pegá-lo no momento de desatenção. Então, assim, o convite é para que o espectador, em algum momento, fique desatento. Ou seja, quando você está um exemplo, por exemplo, você vai assistir um espetáculo do Zé Celso Martinez Corrêa, lá no Teatro Oficina, você está aqui e tem 1000 coisas acontecendo, é uma passarela, ou seja, estão 2 arquibancadas, uma diante da outra, só para citar um exemplo, e tem coisas acontecendo em todos os cantos do teatro. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou poder ver tudo. Então eu já perdi de início. Se eu tiver a ilusão de que eu vou poder ver tudo, entender, eu já perdi. Ou seja, o artista já não me deixa entender. Ele já está me dizendo, não tem que entender. Se você quiser entender, você não vai conseguir, porque você não vai conseguir capturar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então eu olho para lá, mas eu sei que eu estou perdendo lá. Então eu olho para lá, olho para cá, aí eu olho para lá, aí olho. Daqui a pouquinho, quando eu vejo, eu estou
olhando para lá, mas eu estou pensando numa outra coisa, aquilo não se relaciona necessariamente com aquilo. Para eu relacionar aquilo com aquilo, eu começo a pensar numa outra coisa que não é nem aquilo, nem aquilo, e aí um processo começa, quem sabe, a acontecer. Ou seja, que eu acho que é delicado, porque é difícil e simples ao mesmo tempo, porque nesse caso é muito menos um aparelhamento ou um conhecimento profundo do fazer teatral, mas é uma disponibilização para a experiência que a gente tem muita dificuldade de ter, com certeza, né? Mas, segundo o Benjamin, é para a gente mesmo que essa arte se propõe, ou seja, é para esse cidadão atarefado, para esse cidadão que tem uma razão instrumental e operacional estimulada desde o início da Revolução Industrial, e se a gente for pensar nos tempos modernos do Chaplin, né, daquele funcionário que vai apertando o parafuso, e a máquina vai levando ele, e daqui a pouquinho toca a sineta, ele para e vai. Ou seja, que no trabalho é convidado para, de novo, né, é desconvidado para uma produção imaginativa, criativa, afetiva, mas convidado para uma operação racional, operativa, que é muito pouco criativa. É para a gente mesmo que ele está dizendo que essa arte surge como, de algum modo, para tirar um pouco a aura da obra de arte e colocar a aura no espectador, como se a aura se deslocasse, assim. Ou seja, se há algo que pode acontecer aqui, esse algo ele vai se dar numa ação, num ato, num gesto que solicita essa disponibilidade e essa atitude do espectador, que eu concordo, é difícil. Por um outro lado, eu acho que com isso não se quer dizer, ou pelo menos eu não imagino assim, que não haja, que o teatro musical não possa ser muito interessante e louvável, e que eu goste de ir assistir o teatro musical e outras formas teatrais, né? Talvez eu compreenda isso como uma ampliação de campo, assim, como se houvesse um outro campo que se inaugura, que tem um outro modo provocativo, que tem um outro modo de relação, e que, pela sua novidade, pela sua estranheza, causa dificuldades e às vezes até alguma aversão, que eu acho que é compreensível. Mas como? Para isso que existe uma escola de espectadores. Sim. Alguma pergunta já? Eu achei assim, bastante interessante quando você falou na mediação, né? E eu acho que talvez por aí, né, através dessas escolas, através daqueles projetos, né, de formação de plateia, acho que talvez seja um mecanismo muito interessante, principalmente começando por base, que são estudantes, né? São esse público que vai mais adiante fazer realmente uma plateia mais especializada, né? Eu digo isso porque, por exemplo, num caso do pessoal que gosta de televisão, né? Televisão, você está vendo uma novela, sei lá o quê, você discute ali, briga, termina, você vai começar a imaginar o que vai acontecer na próximo período, na próxima capítulo, sei lá o quê, né? E eu acho que é uma coisa estimulante, porque as pessoas expõem ali dentro de um ambiente de casa. O teatro, ele exige essa exposição, né, de como é que você vai se expor, dar opinião, né, o que está acontecendo ali, será que está acontecendo também comigo, os meus problemas vêm à tona. Quer dizer, então eu acho assim que o cinema é a mesma coisa, o cinema está ali prontinho, a história assim está mais ou menos linear, tu está entendendo, quer dizer, tu não te expõe em quase nada, né, a não ser de repente chegar em casa, perguntar alguma coisa que de repente passou rápido, né. E então eu acho que essa questão da mediação, eu vi por mim mesmo. Faz 5 anos que eu desisti, eu disse assim, eu não quero mais ver televisão. Isso aqui não serve para nada, porque as histórias, eu até sabia o que ia acontecer nas histórias. Então eu comecei a partir para outras coisas de conhecimento, né? Outras áreas de conhecimento. O teatro me atraiu bastante. Tanto é que quando surgiu a escola,
eu digo, é por aí que eu vou começar a ter uma nova visão, né? Então, eu acho que essa questão da mediação é uma questão muito interessante para a gente, para estimular as pessoas, né? Eu me lembro muito bem quando o Renato propôs que a gente ia ter no segundo semestre aulas sobre princípios da arte teatral, do fazer teatral. Bom, para mim aquilo ali deu assim, né, um estalo assim, de uma melhor qualidade, de uma melhor avaliação de como eu via os espetáculos depois daquilo ali. Então, eu acho que tem que ser estimulada essa questão, né, de formação de plateia, tem que fazer com que as pessoas se interessem, porque eu acho que quanto mais, concordo com o que tu falou, quanto mais atarefada a pessoa está, quanto mais, é aí que tem que estimular as pessoas, porque nós temos que estimular essa questão lúdica, não é? Essa questão de que a gente tem que ocupar a mente, o coração, né? A estética. Eu acho que se tu não entende nada do que está acontecendo, mas a estética do trabalho de um artista é uma coisa assim maravilhosa, né? Que eles ensaiaram assim um monte de coisa para te contar uma história, né? E aquilo ali tem que ter significado, né? Agora, como entender aquele significado? Eu acho que a mediação, formação de plateia, que é muito utilizado com o pessoal da música, não é? Hoje em dia nós temos uma plateia maravilhosa que está se formando justamente por esses trabalhos que as orquestras estão fazendo com escolas, com, né, um público. Então eu não sei se esse projeto que começou e que ficou pelo meio do caminho, aqui eu acho que eu vejo pouco nesse sentido, né, também, né, aqui no Rio Grande do Sul, essa questão de formação de plateia teatral, né? Alô? Eu acho interessante isso que tu dissesse, que as pessoas sala e ficam, né, trocando ideias e coisas assim, né? A escola de espectadores talvez seja a sala para o teatro, né? Coisas, né, fazerem sentido, para a gente descobrir sentido em tudo aquilo, para a gente ter o prazer da descoberta e reconhecer o que os outros pensam e descobrir através dos outros, é que existe a escola de espectadores. Talvez esse seja um dos grandes diferenciais, servir como uma sala, né, que tu fica ali, né, normalmente né, vendo a novela né, e discutindo mesmo, já sabendo o que vai acontecer. Mas eu acho que isso é importante, né, ter com quem falar. É isso aí que eu acho que é um diferencial. Vale lembrar que nas artes visuais também tem sempre uma curadoria, né? E que a curadoria pensa justamente em mediação, né? Como apresentar esse trabalho, como organizá-lo, que tipo de atividades, proposições, escritos, textos eu vou colocar na mediação do espectador com aquelas obras, né? E no teatro a gente tem pouco isso, né? Devia ter mais, não é? A curadoria, como a gente quiser chamar, né? O mediador, que a escola propõe é um pouco isso, né? Que espaço de mediação, ou seja, que espaço de falar um pouco sobre aquele grupo, falar um pouco sobre o contexto histórico, falar um pouco, não é isso que os curadores fazem, entre outras proposições, às vezes mais diferentes, como numa Bienal de São Paulo, que tinha um escorrega, né, que ia de um andar ao outro, aquilo fazia parte da curadoria, ou seja, os espectadores entravam e desciam naquele negócio como se corressem risco, sei lá, talvez, não sei se a ideia da curadoria era essa, mas era um pouco se arriscar, né, se deixar levar, se deixar, né, deixar cair no precipício um pouco assim, né, e com a mesma atitude atrevida e arriscada para a relação com a arte, quem sabe. Era uma experiência da curadoria, né, botar um escorregador de 2 andares para as pessoas descerem enquanto assistiam a exposição, ou antes ou depois de assistir a exposição. Alguém? Eu acho que existem 2 fatores que diferenciam o teatro das outras formas de arte. Um deles, eu acho que o teatro não perdeu totalmente a conexão com sua origem religiosa. Ele ainda é um ritual. Isso aí se reflete até no público, se o público do teatro não come pipoca. E exige tem essa possibilidade de participação muito mais próxima dos atores com o público.
E também, para mim, é muito importante o fato de que o espetáculo teatral, e aí, junto com a dança, eles são irreproducíveis. Se eu assisto um filme 2 vezes, não vai ser a mesma coisa, porque eu não vou ser o mesmo, mas o filme vai ser o mesmo. Se eu assistir uma peça de teatro 2 vezes, nunca vai ser a mesma. Nem a peça, nem eu. Eu acho que essas características são únicas e fazem essa importância que o teatro continua tendo até hoje. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse é um dos aspectos da potência, da potência mesmo, do encontro sobre o que o Renato falava há pouco, né? Ou seja, ali é um espaço irrepetível, né? Um espaço do presente, né? Ou seja, do que acontece e que é irrepetível, com certeza. O que me parece a dificuldade é conseguir transformar isso num valor. O que me parece é o espectador atualmente ele é um consumidor, né? O que parece é que o mundo atual te leva a te reduzir a um consumidor. Então, por exemplo, tu vai assistir na TV, especialmente na TV a cabo, não tem problema ver narrativas complicadas, flashbacks, coisas assim. Existem séries que fazem isso. Muita gente assiste, não há dificuldade nenhuma de entender aquilo ali. Mas a questão é uma máquina que é um produto que já te oferece um nível de satisfação garantido. Eu vou, né, repetir essa expressão. O teatro, até por essas condições, né, por essa instabilidade, ele em termos de lei do consumidor, ele é um grande risco, né? Às vezes tu vai ver um teatro, uma peça de teatro, de dança, alguma coisa assim, pode ser que dê certo, pode ser que ela seja ótima, pode ser que não, né? Depende em boa parte do público também. Mas em termos de, se a gente vai tentar enquadrar a arte feita, né, o teatro, numa lei do consumidor, é uma coisa instável, é uma coisa insegura, é imprevisível. A questão é transformar isso em valor. O que parece é que o público atualmente não vê isso como um valor, ele vê isso como um risco. E a questão é quem é que está disposto a assumir riscos hoje. Deixa de ser um consumidor e necessariamente passa a ser um participante, né? E essa disponibilidade é solicitada do espectador no teatro, ou muitas vezes né? E às vezes não há disponibilidade para sair desse lugar do consumidor. Né? Pergunta? Boa noite. Uma das coisas que eu estava refletindo enquanto tu falavas é exatamente essa mudança enquanto espectador, né? A cada encontro, antes de nós nos reunirmos com os artistas, a professora Maria da Graça, a Graça Nunes, Maria da Graça, ela passa alguns conceitos, assim, né? Seria uma aula teórica, né, a respeito de conceitos de arte, né? E isso modificou bastante, assim, a minha maneira de ver a peça de teatro, né? De quando eu vou ao teatro, né, eu já, não que eu fique procurando esses aspectos em si, né, mas modifica muito, né? E eu fiz uma oficina nesse sábado passado e eu comentei com a professora, né, uma atriz que eu fazia parte da escola de espectadores, né? E ela levantou a seguinte questão: se isso não limitava, né, o público que é o teatro, né, exatamente dessa forma, né, no sentido de ele não se abrir mais para a arte, né, mas começar a procurar questões técnicas, né, se o ator tinha usado tal técnica, ficar prestando atenção na luz em específico, né? Então, o que eu queria saber exatamente, assim, na tua experiência com esses grupos, né, a maioria deles vê com bons olhos, né, esse espectador mais formado e mais crítico, ou não, né, como tu dizia, né, que nem todo grupo estava aberto, né, e capaz de participar do projeto, assim, né? O que a gente observou é que os espectadores que participavam do projeto, e especialmente os espectadores que participavam de processos de mediação, tinham uma participação no espetáculo muito diferente daqueles que não participavam, e em via de regra muito mais produtiva.
Então, assim, para os grupos teatrais, isso era sempre proporcionava um retorno sempre muito rico acerca do espetáculo. Eu acho que não necessariamente a questão precisa ser vista como um apuro técnico, né? Mas às vezes é mais uma questão de linguagem mesmo, ou seja, como que eu posso, quando eu começo a ler poesia, eu posso começar a saber o que é uma metáfora. Isso não vai me impedir de ler poesia se eu sei que aquilo se chama metáfora. E que eu começo a falar, olha o que é metáfora. Aí começo a ver exemplos de metáfora, isso vai me impedir de ler uma poesia. Bom, agora que eu sei o que é metáfora, eu vou ser um leitor que... Não necessariamente, né? Então, não necessariamente acho que isso pode ser um impeditivo ou criar ruídos de leitura. Ao contrário, acho que pode ser um trampolim para leituras mais elaboradas, né? Nós, no projeto Formação de Público, nós tínhamos um espetáculo chamado Agreste. E muitos dos educadores, monitores que participavam do projeto diziam que aquele seria um espetáculo muito difícil para os espectadores do projeto, porque o espetáculo começava, eram só 2 atores, e começava com 2 atores na frente do palco, assim, as luzes todas apagadas e um foco de luz em cima de cada um, e eles diante de um microfone. E eles ficavam narrando uma história durante assim, os 30, 40 primeiros minutos do espetáculo. Então o espetáculo ficava ali com aquela luz parada e a narração deles. E alguns monitores falavam, isso não vai funcionar, as pessoas não estão habituadas a ir ao teatro, esse nosso público vai se entediar com esses 30, 40 minutos. E o que a gente quis trabalhar nesse espetáculo especificamente, nos processos de mediação anteriores, foi a questão da narrativa. Então a gente fez algumas propostas para os espectadores, participantes do projeto, de jogos narrativos, ou seja, convidando eles a narrar histórias, jogos de narração, pequenas histórias, cada um falar das suas histórias, etc. e tal. A gente estava falando sobre algo que pode ser pensado como técnico, ou seja, contar história, o ator que conta história, o ator que experimenta contar história. Certamente, nos processos de criação daquele grupo, os atores ficaram contando histórias, como os espectadores ficaram nesse processo de mediação. Ao contar histórias e ao perceber detalhes das histórias uns dos outros, criou-se uma disponibilidade para ouvir histórias que, quando chegaram diante do espetáculo, aquilo fazia parte quase que de algo que já vinha acontecendo lá na oficina de mediação, ou seja, eles já estavam ouvindo histórias e gostando de ouvir histórias. Então, se eu faço investigações, eu tenho conhecimento acerca de aspectos específicos do fazer teatral, isso pode refinar a minha percepção para aquilo que eu vou assistir adiante, não necessariamente ser um inibidor da minha leitura, da minha fruição. Eu penso assim. Só antes da pergunta, tem um trecho do teu livro que a gente até colocou no Facebook, que tu cita um comentário que o Brecht faz, que ele gostaria, né, de ter um espectador de teatro preparado como se fosse um torcedor de um esporte, ou seja, que tem o conhecimento todo e mesmo assim se envolve. Eu queria que tu lembrasse essa historinha, porque é boa. O Brecht tem ele era um frequentador, gostava muito de assistir lutas de boxe e coisas, esportes, e ele observava como que os espectadores desses esportes eram especialistas naquilo, né? E numa analogia conosco, a gente pode pensar no futebol, né? Ou seja, que é algo que nós conhecemos em geral, enquanto povo, muito bem, e que a gente sabe o que é um drible, o que é um drible bonito, o que é uma jogada difícil. Quando um jogador perde um gol na cara do gol, a gente fala assim, esse aí até eu fazia. Ou seja, é alguém que conhece a ponto de... A gente não olha para um ator e fala assim, nossa, isso aí eu faria muito melhor, né? A gente até pode, com o passar do tempo, de tanto assistir, fala que horrível esse ator, como a gente fala, como é ruim esse jogador, né? Então é um pouco essa... E isso a gente conquista de assistir futebol, muitas vezes de experimentar, de jogar futebol, de dar um chute na bola, a bola vem, você dá um chute na bola, você sabe que a bola está aqui, o gol está ali, não é difícil chutar daqui para lá, você já chutou, ou já viu tanta gente chutando, né, já viu tantos jogadores jogando, que você sabe o que é perder um gol feito, né?
O que é uma falta violenta? O que é um drible genial? O que é uma jogada genial? Em geral, a gente quem conhece, gosta de futebol, sabe isso. E o Brecht imaginava esse público de especialistas como um público que dominasse a linguagem, né? Que pudesse pensar, olhar para aquele espetáculo e falar assim, poderia ser diferente. Até não necessariamente melhor, mas poderia ser diferente. Ou seja, você olha para o jogo e fala assim, poderia ser diferente. Né? A gente olha e fala assim, não, o técnico poderia tirar aquele jogador e botar o outro, né? Ou ao invés dessa cena ser assim, ela poderia ser feita de outra maneira. Então a ideia é um pouco essa, ou seja, dominar a linguagem a ponto de você pensar em várias possibilidades. Não importa se são melhores ou piores, mas pensar em possibilidades, né? Pensar em outras alternativas para a realização daquela cena, daquele personagem, daquele texto e etc. Boa noite. Tu falaste na curadoria como uma forma de mediação. Eu fiquei pensando na crítica teatral, se ela também se propõe a isso ou se ela acaba conduzindo esse olhar do espectador. Eu acho que a crítica, especialmente a crítica de jornal, de maneira geral, e aí eu estou generalizando porque sempre há exceções, ela atende muito mais ao consumidor, de que o Renato falou há pouco, do que ao espectador, de que a gente falava. Ou seja, ela dá um retorno muito mais para o consumidor de cultura, fala o que você pode esperar desse espetáculo, se ele vai ter um retorno garantido de satisfação ou não, do que ser provocativa o suficiente para poder efetivamente ser uma mediação no sentido do que a gente está falando aqui, ou seja, que de algum modo fomente questões, estimule o espectador a sair do lugar e a pensar de outra maneira sobre aquele espetáculo. Convidá-lo aí, criar o gosto por ir, né? Você acha que é muito menos isso e muito mais você que é leitor desse jornal, que eu já sei quem você é, que pertence a essa classe social, que tem esse tipo de expectativa, que tem esse tipo de gosto, pode ou não ir assistir esse espetáculo porque você vai se satisfazer com. Então é um pouco esse retorno que tem esvaziado muito, né, a crítica aqui. Em São Paulo mesmo, cada vez menos gente de teatro faz crítica de teatro em jornal, cada vez menos. Quem fazia, aos poucos está saindo, porque está se sentindo com pouco espaço. Cada vez o espaço é menor, mesmo o espaço físico, a quantidade de linhas que ele tem para escrever, e cada vez mais esse retorno do consumidor. Então, a pessoa fica muito pouco estimulada, né, para fazer algo que ela meio que tem que se contrariar para fazer. Mas a crítica poderia ser um espaço de mediação, né? Teve alguém que já escreveu sobre isso, acho que foi o Ian Michalski, se eu não me engano, que era um crítico que escrevia no Jornal do Brasil, no Rio, e ele pensava muito sobre a crítica como mediação e fazia críticas que funcionavam desse modo. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta ainda. Existe a questão de como financiar a obra de arte, né, como tornar ela possível economicamente. Tem mais alguém, Silvana? Não? Tem? Não. O que se vê, e eu acho que tu falasse nisso, existem as leis de incentivo, né, que estão, né, tu falasse da Lei Rouanet, que tem o FUNPROARTE também, que é uma legislação municipal, tem a LIC, que é uma legislação estadual. Mas a gente olha, e eu me dei ao trabalho algumas vezes de fazer isso, a gente olha a nominata dos espetáculos, por exemplo, que são premiados no ano. Aqui em Porto Alegre tem o Troféu Açorianos e o Tibicuera, que são outorgados pela prefeitura. Se percebe que praticamente a totalidade deles é financiado ou por uma bolsa, ou por um fundo, ou por uma lei de incentivo. Então, isso parece que é um fato. Parece que o teatro, a dança, parece que de alguma maneira eles se desgrudaram do público. Ou seja, o financiamento parece que não vem mais da bilheteria. Isso tem algumas implicações, que são por demais comentadas. Por exemplo, tu tem que, de repente, submeter a estética do teu espetáculo ou a finalidade artística dele a algo que agrade ao patrocinador, ou que vá ao encontro do espírito daquele fundo. Por outro lado,
como tu não depende mais, né, da tua relação de bilheteria, parece que tu tem que estrear um espetáculo a cada 6 meses, porque tu tem que te sustentar a partir de projetos e não mais a partir, né, da assistência do público aos espetáculos que tu monta. Eu estou falando isso porque, né, de alguma maneira, isso também tem uma repercussão forte sobre a frequência dos espetáculos, sobre a qualidade dos espetáculos, sobre o perfil, né, das peças que são montadas. Eu queria que tu comentasse isso. É uma coisa meio aberta, mas... Não, acho que você já falou tudo, né? Já falou, só sublinhar e assinar embaixo no que você já disse, né? Porque isso traz aspectos como, por exemplo, eu vou assistir um espetáculo produzir um espetáculo teatral é uma tarefa heróica, né? Heróica, ou seja, é sempre difícil, né? O grupo nunca sabe como vai ser a sua próxima, né, empreitada, então é sempre heróico. Isso faz com que eu fui assistir um espetáculo teatral de um determinado grupo, ou de um artista, ou de um dramaturgo, de um encenador, gostei pra caramba, né? Mas aí eu fico esperando o próximo dele, mas talvez ele não faça o próximo nos próximos 5 anos, porque ele não tem condições de fazer nos próximos 3, 4, depende. Às vezes ele quer, mas não consegue, né? Então, a continuidade que a gente falava acerca dos projetos também se dá no âmbito da criação, né? Às vezes a pessoa faz 1, faz 2, aí recebe um convite para fazer televisão e se manda. Vai fazer cinema, vai fazer televisão, não dá, eu preciso viver, né? Você entende, não dá para o cara ficar vivendo heroicamente, né? E dessa maneira é tão difícil de fazer uma produção a cada vez, né? E isso, com certeza, cria uma descontinuidade que é prejudicial, né? Bom, eu tenho uma posição muito não é nem um pouco particular, mas muito clara para mim, né, que não há outro caminho que não seja a intervenção do Estado, ou seja, o financiamento, seja a partir de leis de incentivo, porque, afinal de contas, o dinheiro do imposto de renda é um dinheiro do Estado, né? E aí é pensar em leis que possam tornar isso algo que seja mais fácil, né, de chegar, de que os produtores e artistas produzam seus espetáculos continuamente e que os espectadores possam acompanhar essa produção continuamente também. E para isso, é claro, que há de haver vontade de fazer isso, ou seja, de tirar uma fatia significativa ou mais significativa do que aquela que atualmente é destinada para a produção artística, para que isso possa acontecer. E isso não vem acontecendo. Então, enquanto isso, a gente pena, né? Lá em São Paulo a gente tem, vai fazer 11 anos, né, a Lei de Fomento ao Teatro, que é uma lei que mudou o teatro da cidade, ou seja, há 10 anos, 11 anos que 30 grupos teatrais são fomentados ou financiados pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso em relação ao que havia antes da Lei de Fomento, que começou em 2002, 2003, está fazendo 11 anos. No ano passado nós lançamos um livro comemorando os 10 anos da Lei de Fomento. Então são 30 grupos por ano, são 330 projetos que desde então e espetáculos foram montados a partir. Então isso é bastante significativo em relação ao que havia. Mudou o panorama do teatro da cidade, mas não mudou o panorama do teatro na cidade. Ou seja, 30 grupos numa cidade que tem 10 milhões de habitantes, e o alcance e o impacto que esses 30 grupos podem fazer na cidade é muito pouco para a cidade. É muito para o teatro da cidade, mas é muito pouco para o teatro na cidade, né? Então, ainda é muito pouco. É uma coisa maravilhosa, né? Mas é pouquíssimo, né? Então precisamos de muito mais leis e de ideias de leis. A lei de fomento tem uma característica muito particular e tem riquezas, tem acertos e tem desacertos também na sua proposição, e precisamos de muito mais, né, leis ou
incentivos ou programas ou projetos que de algum modo possam incentivar para que as pessoas possam aproveitar isso que o teatro, afinal de contas, pode oferecer, e a gente sabe que ele pode oferecer, né? Que é uma riqueza que é singular, que é a riqueza que a arte propõe, mas que está em desuso. Caiu em desuso. A arte hoje fazer arte hoje, e mesmo ser espectador, né, é uma atitude de guerrilha quase, é uma atitude na contramão, assim, né? Na contramão, né? Não é... E o teatro hoje, né? Na década de 70, 80 tinha um programa, não sei se tinha aqui, acho que era nacional, né? O Vá ao Teatro, né? Vá ao teatro, vá ao teatro. O programa foi tão difundido, não sei se ele chegou a aumentar o público teatral na época, tenho minhas dúvidas, mas as pessoas começaram depois a criar camisetas, né, escrito vá ao teatro, mas não me convide, né? Ou seja, era quase como uma campanha de vacinação, né? Tipo assim, vacine-se contra a ignorância, vai ao teatro, seu idiota, você que não vai... Começou a ter um tom tão assertivo, né? Assim, vá ao teatro, né? Como se fosse uma campanha, como se faz assim, a campanha de vacinação contra o sarampo, né? Não perca, né? Não deixe de ir, é fundamental. Como se o teatro, né, ou a arte tivesse colocado nesse lugar, né? Ou seja, que é um convite, ao invés de ser um convite que de alguma maneira nos toque, né, sensivelmente, né, quase como uma obrigatoriedade, e as pessoas começam a falar, bom, você é obrigado aí, então vá você, me deixe de fora, né, porque eu não quero ser obrigado a fazer nada, né, cria uma certa antipatia, né, e a gente sabe que esse tipo de marketing não resolve, né, é pouco, mesmo essas campanhas de popularização, elas são pouco, porque a gente está falando de produção de subjetividade, né? Está falando de algo que é singular e que toca o sensível, está num campo que é o campo daquilo que a gente menos é estimulado no nosso dia a dia, nesse dia a dia tão corrido, né? Então está realmente nas entrelinhas da vida, né? Nos contratempos, nos contratempos no sentido do tempo, contratempo, no sentido não também no sentido do tempo do contra, né? Ou seja, daquele ser contrário ao tempo corrido, né? E é uma conquista que tem que, né, tem que ser estimulada, não preservada e estimulada, né? E que ninguém pode ensinar isso a ninguém. Que é interessante até pensar, né? Essa é uma desrazão no sentido provocativo de uma escola de espectadores, né? Porque ninguém ensina ninguém a ser espectador, né? Você pode... Ser espectador não se ensina, mas ser espectador se aprende, né? Por mais contraditório que isso possa parecer, mas é assim, porque cada um se forma, se faz espectador, cada um cria seu próprio processo de aprendizagem. Talvez isso valha não só para uma escola de espectadores, mas isso valha para a escola em geral, ou seja, a produção de conhecimento, o conhecimento não é algo que, se a gente pensar no nosso mais talvez destacado educador, Paulo Freire, né? Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Não é algo que a educação bancária, né, que ele criticava, né, que o professor deposita, né, na cabeça do aluno, né, mas é algo que se dá na relação dos dois, em que os dois saem aprendendo, né, porque não é algo a ser ensinado, é um processo de produção que todo mundo participa, né.